Dinheiro não traz felicidade. Tá? Valeu. É meu amor. Me diga, minha querida. Dinheiro traz felicidade. Dinheiro traz felicidade quando você tem filhos e você compra brinquedos para eles. Dinheiro traz felicidade quando você tem um parente doente no hospital e você precisa de uma cirurgia rápida num hospital particular. Que a gente sabe que o SUS é um dos sistemas que mais demora. Então, quando se tem dinheiro, no seu caso, que é milionário, eu acredito que seus filhos não passam pelo SUS. Não. Porque você tem médicos particulares que o dinheiro paga, não é isso? Dinheiro traz felicidade para pessoas que precisam de uma casa. Dinheiro traz felicidade para aquelas travestis na rua que não têm trabalho e recebem dinheiro na mão trabalhando com programa, né? Isso traz felicidade para elas naquele momento, né? Porque o dinheiro ajuda elas de uma forma que outra forma não ajudaria, sabe? E deixa eu te colocar um outro ponto de vista. Tudo isso que você falou é facilidade, não felicidade. O dinheiro, ele traz facilidade. Eu poder contratar um médico para o meu filho quando ele precisa é uma facilidade. Eu poder botar ele numa escola boa é uma facilidade. Eu poder fazer tudo isso que você disse, que eu acho que é o objetivo de cada pessoa, é uma facilidade, não felicidade. Felicidade é o que você tem dentro de você quando você coloca a tua cabeça no travesseiro. Então eu vou dar um exemplo para você do que o dinheiro compra e do que o dinheiro não compra, por exemplo. O dinheiro compra uma cama? Sim ou não? Compra. Compra o sono? Sim. Não. O dinheiro compra um plano de saúde? Compra. Compra a saúde? Não. Mas dá possibilidades de aumentar o tempo de vida. Concordo. Então, compra. Não, calma. Vamos lá. Você na UTI, você paga a tua alta dessa UTI? Não paga a tua alta. Então, porque se dinheiro não traz felicidade, porque você traz um curso que ajuda a pessoa a ficar milionária? Porque você vende um curso... Eu não vendo... Bom, eu não vou deixar correr o debate inteiro aqui. Já deu para pegar o tópico específico que eu quero que a gente vai falar nesse vídeo, que é se dinheiro traz felicidade ou não. Eu, antes, só fazendo um disclaimer sobre esse tipo de debate, que eu não vou discutir nesse vídeo aqui se esse debate ele é ou não frutífero, se ele é um debate justo, se ele é um debate, evidentemente é um debate feito para gerar visualizações, tá? Então isso é tanto quanto óbvio, dá pra ver só pelas thumbs, pelos títulos, pelos nomes que eles colocam. Teve aquele debate do um treinador versus 30 gordos, foi alguma coisa assim, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Obviamente, se colocassem um treinador, ou um profissional da educação física versus 30 pessoas com sobrepeso, já a taxa de visualização já ia cair talvez pela metade. Então, dá pra ver que é um debate feito para gerar visualização. Então ele é um debate muitas vezes pobre, quando a gente pensa na academia, eu digo no campo teórico. Então, enfim, eu não vou entrar no mérito de se esse debate são bons debates a serem feitos, a serem publicados, se eles ajudam em alguma coisa na sociedade, se não. Então a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Mas eu vi que saiu esse vídeo e esse tópico em específico me chamou a atenção. E aí eu vi um corte, e aí eu fui lá e fui assistir essa parte inteira do vídeo. Eu nem cheguei a assistir o vídeo todo, mas esse tópico em específico me pegou porque justamente por essa parte, onde ele fala, tá, o dinheiro te traz facilidades, mas ele não traz felicidade. Felicidade é aquela coisa quando você deita no travesseiro e sei lá o que. O grande problema aqui, e que normalmente esses debates eles colocam uma pessoa totalmente especializada e capacitada sobre determinado tema, o tema do qual eles estão falando no debate, e 30 pessoas comuns que não dedicaram suas vidas a estudar sobre aquele tema e não se debruçaram com tanto afinco assim sobre o tema em questão como o especialista. Então, normalmente, esse especialista, no caso aqui um milionário, o treinador, não bilionário, né, o treinador, no outro o empresário, e sei lá quais mais viralizaram,
eles tendem a ganhar o debate, embora dificilmente alguém entre num debate desses, tá? Na academia é completamente diferente. No campo dos pesquisadores é completamente diferente, porque eles entram num debate para avançar a fronteira do conhecimento. Então, pô, a gente está preso aqui, ó, tem uma fronteira que não deixa a gente passar. E os pesquisadores, os cientistas, eles têm as suas hipóteses, as suas teses, que muitas vezes tentam desbancar outras de outros cientistas, mas no final das contas tudo gira em conjunto, em harmonia, para avançar essa fronteira do conhecimento, e não para ter um vencedor ou um perdedor. A partir do momento em que um cara que trabalhou a vida inteira sobre uma hipótese, sobre uma tese, dedicou milhares de horas fazendo pesquisa, a partir do momento que ele se depara com novas evidências que desbancam tudo aquilo que ele falou, se ele é um bom acadêmico, se ele é um bom cientista, um bom pesquisador, ele abre mão, se aquelas evidências são convincentes, ele abre mão de tudo que ele estudou a vida inteira, de tudo que ele defendeu em prol do avanço da ciência. Tá? Esses debates não funcionam assim, eles funcionam para ter um vencedor. E, no caso, o vencedor tende a ser sempre o especialista, porque é uma pessoa que estudou a vida inteira sobre aquilo, ou vivenciou aquilo a vida inteira, no caso do bilionário, contra 30 pessoas comuns. Só que teve um ponto aqui que até mesmo o especialista, ele deixou escapar, que é esse ponto da felicidade. Porque quando a gente entra no meio acadêmico, a gente vai olhar a literatura, simplesmente essa felicidade, que é a coisa que acontece quando você deita no travesseiro, que ele falou, ela simplesmente não existe. Não existe felicidade. Não existe um conceito, não existe uma aterrissagem em palavras do que é a felicidade. Não tem como a gente mensurar a felicidade. Nenhuma pesquisa vai mensurar a felicidade. Você não vai encontrar uma pesquisa que ela investiga se dinheiro causa felicidade ou não, porque na ciência a gente não tem essa definição do que é felicidade. Então a gente usa uma coisa chamada bem-estar subjetivo. Então aí sim a gente tem bastante pesquisa que investiga o bem-estar subjetivo, mas não felicidade. Então isso aqui, pô, traz facilidade, mas felicidade, que é aquela coisa que acontece que você sente quando você deita no travesseiro, não sei o que, isso não existe, velho. Isso não existe, tá? O que existe é bem-estar subjetivo. E aí, o que as pesquisas mostram sobre bem-estar subjetivo e dinheiro? O dinheiro aumenta ou não o bem-estar subjetivo? Cara, o que as evidências mostram é que sim, o dinheiro aumenta o bem-estar subjetivo. O dinheiro aumenta o bem-estar subjetivo. Logo, o bem-estar subjetivo é o mais próximo que a gente tem para fazer uma relação com felicidade. Então, algo nos diz que o dinheiro sim aumenta a facilidade justamente por todos esses pontos que foram colocados não pelo Flávio, que são, por exemplo, como ela falou do brinquedo, de poder pagar um tratamento para seu filho. São facilidades que no final do dia eles, cara, tiram um peso bem grande de você. E o que as pesquisas mostram é que, principalmente quando você está embaixo de uma pirâmide social econômica, então você tem já uma baixa renda e você começa a aumentar essa renda. Então, para exemplificar isso, pensa num morador de rua. Se ele achar 100 reais no chão, velho, imagina o quanto esse cara vai ficar feliz. O quanto de comida ele vai poder comprar, que, pô, naquela semana ele tá sem comer sei lá quantas horas. E aí, imagina o quanto aqueles 100 reais vai gerar de bem-estar subjetivo para ele naquele momento. Agora, imagina o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo. Agora nem é, mas enfim, ele era o homem mais rico do mundo. Agora é o cara da Oracle lá, mas enfim, isso muda toda hora. Sei lá, Bill Gates, o dono da Amazon, Jeff Bezos, qualquer cara desses aí. Imagina para esses caras, sei lá, o Neymar, que nem tá no patamar dos caras. Imagina se o Neymar, ele acha uma nota de 100 reais no chão. Esses mesmos 100 reais pro Neymar, eles não fazem nem cosquinha, velho. Eles não fazem. É a mesma coisa que eu e você, a gente achar uma moedinha de 1 centavo na rua. Às vezes eu tô com dor nas costas, que eu tô com hernia de disco. Pô, se eu vejo uma moedinha de um centavo hoje, eu acho que eu nem abaixo pra pegar, tá ligado? Esses 100 reais soam como isso, talvez, pro Neymar.
Porque o montante que ele tem já é muito. Então, o papel desses 100 reais aqui, quando comparado em percentual a esse montante, ele é irrisório, saca? Ele não vai ficar feliz. Então, o que as pesquisas mostram, a relação entre dinheiro e bem-estar subjetivo, é que existe, sim, uma correlação de, quanto mais renda você tem, quanto mais dinheiro você consegue fazer no ano, ganhar no mês, etc., você vai aumentando o seu bem-estar subjetivo. Só que aí tem um limite. Então, a partir dali, que esse número, se eu não me engano, esse limite, ele é da pesquisa que eu não lembro se agora é do Daniel Kahneman, mas se não me falha a memória, esse limite é de $75 mil por ano. Então, a partir daquele momento ali, você não tem mais acréscimo de bem-estar subjetivo, pelo menos não proporcional com o acréscimo da renda. Então, existe um ganho marginal decrescente de bem-estar subjetivo proveniente do aumento de renda. Sacou? Se liga, você vai ganhando renda. Então, uma pessoa numa situação econômica muito desfavorável, é o exemplo dos 100 reais. Qualquer acréscimo de renda para ela vai gerar um aumento significativo de bem-estar subjetivo. Quanto mais esse gráfico vai crescendo, ele chega num ponto onde a curva começa a ser menos acentuada e ela fica um pouco mais horizontal, porque cada acréscimo de renda gera um menor, ainda gera, mas vai gerando cada vez menos bem-estar subjetivo, até um ponto que parece não fazer mais diferença ganhar mais dinheiro, que é o ponto mais ou menos dos $75 mil por ano, se não me falha a memória. Mas no final das contas, então, pelo menos numa boa caminhada ali, numa boa parcela de vida, que é a maioria dos brasileiros está encaixado nessa parcela de menos de $75 mil por ano, que se a gente for converter para real, isso aí dá uma quantidade bem alta de dinheiro, dá 350 mil reais, um pouco mais de 350 mil reais, 400 mil reais por aí. Muitos brasileiros não ganham 400 mil reais no mês, então para a realidade do brasileiro médio, dinheiro sim aumenta o bem-estar subjetivo, e o bem-estar subjetivo, como eu expliquei, é a medida que mais está associada com a felicidade, já que a gente não consegue mensurar a felicidade justamente porque a gente não consegue definir o que é felicidade, porque felicidade para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra, e para sei lá quem, cada pessoa no mundo pode ter uma definição específica do que é felicidade. Isso faz com que seja difícil ter uma definição global, logo faz com que seja praticamente impossível investigar se tal coisa aumenta felicidade. E aí um momento então ele fala que, existem muitos milionários que ainda assim estão com depressão, estão não sei o quê. E primeiro, tem esse ponto de que quando você atinge um certo nível, mais dinheiro realmente não muda nada. Nesse caso ele está certo, a partir dali dinheiro não traz mais felicidade, mas essa não é a realidade do brasileiro médio, da média dos brasileiros. Fora que estar num hospital tomando antidepressivos tem a ver com fatores genéticos, etc. E são patologias, não necessariamente tem a ver, esse cara pode ter, pode realizar todos os sonhos, se ele tem depressão, ele vai se sentir mal, ele vai precisar tomar remédio, e isso não importa muito, então esse argumento também não tem muito sentido. Só que tem uma coisa que me pega muito, que é o seguinte: todo avanço tecnológico, industrial, pensa como era a vida dos nossos primos de 1 milhão de graus lá, vivendo pelados numa selva, colhendo cogumelos e ficando sentado na beira do rio, tirando o piolho um do outro, assim, aí depois fazendo uma fogueirinha para dormir, pegando as coisas, nômades, saindo. Pensa como era a vida desses caras, velho. Pensa como era a vida desses caras. Pensa como a gente evoluiu hoje. Você tá me vendo numa tela feita de sei lá o que tá reproduzindo exatamente o que eu tô falando aqui com áudio, e aí, cara, se eu aperto um botão tem luz aqui, se eu abro o meu chuveiro tem água quente. Olha o tanto que a gente evoluiu. E provavelmente, pelo menos de acordo com... Não tá aqui? Não, tá aqui, ó. Pelo menos de acordo com o Harari, Yuval Harari, que é esse autor israelense aqui do Sapiens, ele diz que, muito provavelmente, se a gente pegasse
essa população essa amostra dos nossos primos de lá de trás fizesse uma pesquisa e coletasse o bem-estar subjetivo deles, talvez a gente chegasse à conclusão de que nós não somos mais felizes que eles. Pô, mas como assim, velho? Os caras não tinham luz, não tinha internet, não tinha celular, não tinha Bluetooth, não tinha Alexa, não tinha, cara, pô, não tinha tigrinho, não tinha nada, não tinha pod, não tinha nada. Como que os caras não são, como que a gente não é mais feliz que os caras, velho? Não, você tá louco, isso aí é impossível. Mas parece que, sim, parece que é verdade, cara. Parece que a gente avançou, a gente evolui, pelo menos com a proposta de alcançar mais felicidade. Então as novas inovações tecnológicas provavelmente vêm com uma ideia ou com o intuito, com o objetivo de aumentar o bem-estar subjetivo do usuário, das pessoas, de nós, aumentar a nossa felicidade. Só que parece que a gente nunca chega nessa tal felicidade. E aí que é proposta, então, a via negativa, que é uma via reversa do que está rolando agora. Talvez, presta atenção, talvez a felicidade, ela o caminho da felicidade é fazer justamente o inverso que a gente está fazendo. A gente talvez se encontre com a felicidade na via negativa, que é a via onde a gente tira o excesso de coisas e tenta sentir prazer nas coisas simples do dia a dia. Talvez esse seja o grande caminho para a gente conseguir aumentar a felicidade.